a gente vê mesmo que na lei, porque algumas pessoas comentam, né, as pessoas de fora que não têm esse costume comentam, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, porque o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus diferente. Mas, na verdade, quando a gente olha com cuidado para as escrituras, dando ênfase ao Antigo Testamento, a gente vê que, na verdade, é um Deus que ama tanto, que chega... Não sei se posso dizer assim sobre Deus sofredor, mas a gente vai ver lá em Oséias, ele fala que quando vocês eram meninos, eu ensinei vocês a andarem, eu cuidei, com laços de amor, eu os trouxe de volta. Então, você vê um anseio de Deus. Olá, queridos! Mais um podcast começando. Você que nos acompanha pela TV ou pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Aqui no podcast, vamos juntos estudando um capítulo por dia e crescendo mais em conhecimento do Senhor. Já prepara sua Bíblia Sagrada, sua espada e deixa ela aberta em Hebreus, no capítulo 8. A gente vai estudar hoje. O título aqui é assim, O Antigo Pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Olha que título, resume muito bem, de fato, esse capítulo, mas juntos vamos mastigar cada versículo e tudo que o Senhor nos permitir falar e estudar no programa de hoje. O tempo é corrido, mas vai ser um tempo de qualidade na presença de Deus. Não estou aqui sozinha, começo apresentando a minha xará, que está conosco no programa de hoje. Júlia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, para a graça de Deus. É um prazer poder estar aqui estudando mais um capítulo, poder entender mais, aprender mais um pouquinho sobre o livro de Hebreus. Amém, é uma bênção. Ela veio lá de Laranjeiras para abençoar nós aqui do podcast bíblico e vai ser uma bênção. Inclusive, você aí de casa, de onde que você fala, né? Aposto aí que pelo YouTube a gente alcança muitas pessoas de vários lugares diferentes, pela TV também. Então fala pra gente de onde que você é. Te convido a mandar uma mensagem, um direct pra gente lá no nosso Instagram, @canal.cjc, pra gente saber, né, de onde é o nosso público, quão longe o podcast tem alcançado e glória a Deus por isso, que alcance ainda mais em nome de Jesus. Quem também está conosco no podcast de hoje é o pastor regional de Copacabana, pastor Igor Andrade. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, dona Júlia, que honra, que alegria, mais uma vez aqui com os amigos de casa, crescendo nesse conhecimento de Deus, né? Tem sido uma bênção aí a programação. Estou lá seguindo o canal, como também o canal do YouTube, como o Instagram, e tem sido de fato uma verdadeira bênção e muito bom estar aqui participando hoje, né? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Já agradeço de pronto, porque eu sei que o senhor vai acrescentar muito no programa de hoje, para a glória de Deus. Bom, vamos apresentar esse momento a Deus. Vou pedir a bênção da Ju, fazendo essa oração rápida que ensina para cada um de nós que sempre precisamos convidar o Espírito Santo. Eu posso ler a Bíblia agora como ela está sem orar? Posso, eu vou ver muitos textos bonitos, vários ensinamentos interessantes, mas eu posso ter o autor do meu lado. Olha que privilégio, me ensinando, me direcionando, dando a revelação correta. Isso faz toda a diferença. Acredita no que eu estou te falando. Então, Ju, entrega essa bênção pra gente. Espírito Santo, nós queremos nesse momento convidar ao Senhor, pedir, meu Deus, que não seja apenas a letra ou o conhecimento, meu Pai, simplesmente teológico, mas que o Senhor possa nos dar o entendimento, a revelação do Teu Santo Espírito. Aquilo que nós e as pessoas de casa precisam ouvir no dia de hoje. Assim, meu Deus, eu te agradeço porque eu creio que o Senhor é fiel e justo para nos ajudar. Amém. Amém, graças Glória a a Deus. Deus. Obrigada, Ju. Você até falou, né? A letra, ela vai matar, mas quando a gente convida o Espírito Santo, isso vivifica. Nós até falamos no programa anterior. A Bíblia é um livro vivo. Quando você experimenta disso, a sua vida ela é transformada. Então vamos agora para o nosso estudo. Já abri aqui as minhas anotações. Do versículo 1 ao versículo 13... Lembrando, né, são aqui um total de 13 versículos, né? Então, a gente vai fazer um panorama do que vamos encontrar nesse capítulo. Vamos ver que Jesus é o grande sacerdote da nova aliança. Vamos ver que o antigo pacto, a lei, os sacrifícios, tudo isso era temporário e falho muitas vezes, porque você poderia fazer 99% correto, mas se você errou 1%, então você já errou tudo. É como se fosse um copo de água com um pouquinho de sujeira. Você iria beber? Já está sujo, né? Já foi contaminado. Da mesma forma, apresentava isso e, de fato, era um caráter temporário.
Mas agora a gente vê o autor ressaltando que Jesus, ele é superior a isso. Ele veio fazer com maestria, né? Veio trazer a revelação completa, que é o que nós temos hoje. E algo interessante é que tudo vai se voltar para o coração, assim como a gente tem visto desde Mateus, através dos ensinos de Jesus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 2, vai dizer assim: a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Vamos seguir aqui na leitura, versículo 3. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Vou eu parar por aqui a leitura, mas só para a gente poder meditar um pouco nisso, nós vemos que tudo que se passou no Antigo Testamento eram apontamentos para Cristo. Nós sempre falamos disso aqui e é extremamente válido, porque a Bíblia, esse livro todo, ele vai apontar para Cristo. Antes era uma sombra, ou seja, uma revelação imperfeita, uma revelação que você não conseguia observar com clareza, que era difícil de se cumprir no sentido de que errou um, e já não vale mais nada certo do que a pessoa fez. Então nós vemos uma mudança radical, vai ser de fato uma troca de aliança por algo que é muito melhor. E pastor Igor, esse livro todo, de capa a capa, sempre vai apontar para Cristo, sempre vai apontar para alguma característica dele. Até os personagens são tipos de Jesus. Então é maravilhoso quando nós estudamos e vemos na prática tudo aquilo que Jesus veio trazer, não é? Exatamente, dona Júlia. Assim, o Antigo Testamento apontando para frente para Cristo, os evangelhos ali, a vida de Cristo aqui na Terra que muito nos ensina, as cartas mais à frente também. Então, todo o livro, toda a palavra de Deus, ela aponta para esse sumo sacerdote que, resumindo a uma palavra, perfeito, né? Se a antiga aliança ela era imperfeita e esbarrava em muitas coisas, Cristo ele é perfeito, completo, tem tudo que precisamos e é tudo que nós precisamos, né? Exato, e a gente vai estudar sobre a nova aliança agora, vamos entrar de fato nesse assunto. No versículo 6, mas de fato Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, ele era o sumo sacerdote, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores, pois se a primeira tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Aí eu pergunto, sim, para Júlia, de que características, na prática, a gente pode identificar de que a nova aliança seria melhor do que a aliança antiga, o novo pacto sendo melhor do que o antigo? Acho que com certeza o aspecto da graça, né? Que a gente vê, como você estava comentando, quando na lei a gente errava em um aspecto, por menor que pudesse ser os nossos olhos. Nós errávamos no todo da lei. Mas quando a gente recebe e crê no sacrifício de Jesus, a gente recebe essa nova aliança, a gente tem a graça, né? Paulo vai falar lá em Gálatas que a lei, ela é o caminho que nos leva à graça, né? Entender essa nova aliança. Então, foi necessário a gente ter essa antiga aliança, mas para que a gente pudesse perceber a nós como necessitados da graça da nova aliança, né? Porque se a gente não entende a nossa necessidade, a gente não consegue crer no Senhor, né? Eu até comentei isso, acho que foi no programa do Panorama Geral, a respeito do livro de Hebreus, que falava sobre o caráter pedagógico de Moisés. Por quê? Ele foi um grande libertador. A gente não pode discutir aqui a importância ou o papel de Moisés, o propósito dele, porque de fato cumpriu com tudo aquilo que deveria. Mas tem dado um momento em que, ao invés de falar, ele fere a rocha, e aí Deus vira e fala: não, você não vai entrar na terra prometida. E aí a gente fica pensando às vezes com até uma maldade, né? Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é o caráter pedagógico. Ou seja, Moisés, ele representava, tipificava a lei. Então a lei, ela fez muita coisa, mas ela não era capaz de levar o povo à terra prometida, que simboliza a salvação, que simboliza esse descanso. Então até tem essa característica, né, de Moisés não ter entrado, porque isso representa que a lei não nos faz entrar.
É pela graça, é mediante a fé. E quando falar do descanso, nós até falamos no capítulo que essa dupla que maravilhosa estudou comigo anteriormente, que o descanso que Josué levou, ele também sendo um tipo de Jesus, né, um apontamento para Cristo, nós vemos que foi através de Josué que eles alcançaram o descanso da terra prometida. Mas Jesus é superior a Moisés e é superior a Josué. Ou seja, o descanso eterno, a libertação completa é somente através de Jesus. Então, eu achei isso muito interessante uma vez. Esse sumo sacerdote, né, dona Júlia? É que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê, né, as pessoas ali sacrificando e indo ao sacerdote, mas o sangue era de um animal. E aí o sumo sacerdote não, falou, o sangue é meu. Eu sou esse sacrifício, eu que vou ser levantado no madeiro por vocês, para que vocês tenham acesso, como a Júlia disse, a essa graça, né? essa salvação eterna. E uma mudança que me chama muito a atenção, dentre várias que a gente pode observar da obra da cruz. Mas o fato de que eu posso falar que eu sou uma serva de Deus, sou um servo de Deus? Posso. Mas mais importante do que isso, nós somos filhos. Sim. Porque a gente estuda muito sobre a parábola, né? A história ali do filho pródigo. E aí a gente só olha pro filho pródigo, mas tem o mais velho também. O mais velho, ele vira pro pai e fala, mas eu tô te servindo há tanto tempo. Nós devemos servir a Deus? Com certeza, é um privilégio, né? Que ele nos dá de participar do propósito que ele tem aqui na Terra. Então isso é maravilhoso, é um privilégio. Mas muito mais do que servos, nós somos filhos. Ele vira pro pai e fala, mas eu tô servindo o senhor há tanto tempo e o senhor nunca me deu um cabrito que ele fala, né? Um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, fazer uma festa também. Aí o pai vira para ele, é como se o pai virasse para cada um de nós e falasse, tudo que eu tenho é seu, você pode usufruir. Então, uma mudança de que você, claro, tem um senhor, mas agora é uma relação muito mais próxima. Você tem um pai que cuida, que se importa, que quer te ajudar, que quer estar com você em todos os momentos. Então, Ju, essa mudança também vira uma chave, de repente, na cabeça de muitas pessoas que acham que é só serviço, e esquecem da comunhão com o Pai. Sim, esse versículo dessa parábola me lembra muito quando em Gálatas, se eu não me engano, fala que enquanto o herdeiro, ele é imaturo, ele em nada difere de um escravo, né? Porque essa é a realidade daquele filho mais velho. Sim. Ele servia, ele estava ali na casa do pai, ele servia, mas ele não se assentava como filho. Ele não sabia, eu acredito, por uma imaturidade dele, de falta de conhecimento do caráter do pai, né? Que ele tinha acesso, porque ele se indigna, ele fala assim, gente, mas eu tô te servindo, tudo que eu poderia fazer para merecer isso, eu faço, mas na verdade o Senhor, ele nos explica, não é por merecimento, né? Nós não poderíamos merecer, mas por graça, a gente consegue se achegar a ele e ter acesso, né? Até que o pastor Igor estava falando no nosso estudo anterior, sobre como a gente deixa de acessar as coisas por falta de fé, né? Por falta de conhecimento. Exato. Esse acesso é interessante. Já estudaram o livro de Êxodo ou ainda não? Ainda não, mas ainda fica não. A sugestão aí do senhor. Mas ali, a gente repara nos capítulos, bem muito assim, ó. E disse Deus a Moisés. E disse Moisés a Deus. E disse Deus. E sobe Moisés o monte. Volta com a resposta. Ok, maravilha. Só que agora, com o sumo sacerdote, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês têm acesso ao Pai por mim. Então, acabou o mediador, né? Olha que coisa, né? Alguém pode hoje estar assistindo a gente. Daqui a pouco, você pode fechar os seus olhos, orar e falar com Deus. Sim. Ter acesso a Deus, né? Essa nova aliança é perfeita. Isso aí é maravilhoso, né? Nós somos privilegiados com isso. Mas com tantos benefícios, pastor Igor, e como a própria palavra já fala, que a nova aliança é melhor, que ela é eterna, por que na prática muitas pessoas, até complementando o que a Júlia veio trazer, né? Por que na prática muitas pessoas ainda vivem na velha aliança? Vivem... Quando a gente observa, né, o modo de viver, de agir e reagir, as pessoas ainda vivem como se fosse na velha aliança. Por quê? Eu digo assim, dona Júlia, que é uma questão muitas das vezes de costume e a falta disso. Meditação na palavra, meditação de buscar o conhecimento de Deus. Né? A Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, né? Eles vivem de uma forma como era antigamente porque eles não têm acessado o novo. Eles não estão buscando essa intimidade. Eles ainda se olham, como a senhora falou da parábola do filho pródigo, eles ainda se enxergam somente, né, como um servo. É uma maravilha ser um servo, mas uma coisa extraordinária é ser um filho, né? Exatamente. Então falta esse conhecimento. A liberdade que um filho tem,
O senhor não chega na casa da sua mãe com vergonha de abrir a geladeira. Só se for para eu tomar uns tapas. Então a gente tem liberdade na presença de Deus, o Espírito Santo, o Jesus, ele veio trazer essa liberdade para você, uma vida completa no Pai. Então a gente tem que usufruir de todos os benefícios dessa nova aliança. E aí no versículo 8, o autor vai mencionar lá Jeremias, né? Mas Deus vê que o povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Olha o cuidado de Deus, né? Os peguei pela mão e tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando este tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança, e porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Só para encerrar, né, faltou um versículo, e quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Aqui a gente tem muito conteúdo e, Júlia, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse caráter de Deus, esse caráter do nosso Pai, de sempre estar se reaproximando do seu povo. A gente até falava sobre o Velho Testamento um dia desses, né, que você gosta muito Amo. do Velho Testamento, e a gente vê a história sempre sendo assim. Deus cria o ambiente perfeito, né? Sim. Mas o ser humano vai lá e dá ouvidos à serpente, come do fruto e cai. E daí em diante é só Deus voltando para o seu povo ali, olhando aqueles que são arrependidos, contritos e perdoando. A nação volta novamente. O que acontece daqui a pouco? Cai de novo. E é sempre esses altos e baixos. E Deus... Que característica tão linda tem no caráter de Deus que faz ele olhar com tanto amor pra gente? É uma misericórdia, assim, eu gosto muito de olhar e quando eu leio, a gente vê mesmo que na lei, porque algumas pessoas comentam, né, as pessoas de fora que não têm esse costume comentam, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, porque o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus diferente. Mas, na verdade, quando a gente olha com cuidado para as escrituras, dando ênfase ao Antigo Testamento, a gente vê que, na verdade, é um Deus que ama tanto, que chega... Não sei se posso dizer assim sobre Deus sofredor, mas a gente vai ver lá em Oséias, ele fala que quando vocês eram meninos, eu ensinei vocês a andarem, eu cuidei, com laços de amor, eu os trouxe de volta. Então, você vê um anseio de Deus a todo momento trazendo de volta. E é interessante, como o pastor Igor estava comentando sobre o livro de Êxodo, a gente vai ver ali que na trajetória do povo ali no deserto, aqueles que não escolheram a Deus ficaram, mas mesmo assim deixaram de entrar na terra, ficaram no deserto, mas mesmo assim o Senhor estende mais uma vez a misericórdia e os filhos entram. Então, você vê que o Senhor sempre busca trazer para perto esse filho, trazer para perto esse povo. E hoje também ele está de braços abertos para receber essa pessoa. Com certeza, todos nós. Com a sua misericórdia, ele nos chama para perto, né? Voltando ao capítulo 4, ele nos chama a entrar com ousadia no trono da graça. Porque a gente não merece, né? Nós não merecemos. Quando a gente chega, por mais bonita que sejam externamente as nossas obras, a gente não merece. Mas eu tenho certeza, convicção pela palavra de Deus, que se hoje nós nos achegarmos a ele, Senhor, eu quero ser tua filha, eu quero ser teu filho, eu quero me aproximar. O Senhor tem esse lugar reservado para nós. Tem sim. E a iniciativa aqui de Deus Pastor Igor, em fazer essa nova aliança, em desconsiderar a velha, mas agora fazer algo novo, fazer algo melhor, algo eterno e superior, como o livro de Hebreus vem sempre nos mostrando, que a nova aliança veio da parte de Deus, né? Uma iniciativa de Deus e algo tão lindo. Mais uma vez, uma demonstração Exato. de amor. E tão grande, né? Eu vejo que é até o que Jesus fala, que a gente não ficaria só, né? Quando eu vejo esse versículo 10, eu lembro do Espírito Santo. Porque ele fala aqui, né, sobre esses ensinamentos estarem na mente e no coração, né? Quem é que pode colocar no meu coração? Quem é que me convence, né? Tanto do erro quanto do juízo, quanto das questões de Deus. É o Espírito Santo. Então, olha que lindo. Agora é na mente e no coração. É um cuidado muito grande de Deus
para conosco, né? E aí ele fala no versículo 11 sobre que a gente não deve ensinar ao próximo como era na antiga aliança. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu li esse versículo uma vez e eu falei assim, gente, mas qual é a lógica da gente não ensinar? A gente não ensinar. Se a gente está aqui para ensinar, para passar para o próximo, não ensinar como era no antigo. Eu não preciso hoje ensinar que alguém precisa ir lá e sacrificar o animalzinho. Sim. Eu não preciso ensinar que alguém hoje precisa, né, não estou falando de religião, mas guardar o sábado. Eu não preciso ensinar como era antigamente. Agora, o ensinamento é que as pessoas precisam abrir o coração, abrir a mente para Cristo, entender e viver a nova aliança. Exatamente. Não se colocar debaixo de um jugo de escravidão. Exato. Senão essa pessoa vai viver presa novamente. Mas a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou, para você viver tudo isso de forma plena e completa, que é isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Então precisamos valorizar essa nova aliança. É como se fosse uma proposta, né, que Deus está fazendo, uma nova aliança, um caminho novo, algo completamente melhor e superior. E, Júlia, parece, assim, uma decisão que não tem como dizer não, mas, infelizmente, muitas pessoas endurecem o coração, se fecham, mas é uma proposta quase que irresistível. Exatamente, essa é a palavra, irresistível. Quando você entende Cristo, né? Eu ouvi há um tempo atrás um missionário falando que quando o erro não está em Jesus, das pessoas aceitarem ou não, mas da pessoa que passa. Porque quando você passa Jesus perfeitamente baseado na palavra, aquilo se torna irresistível. Através das palavras, atitudes também. Sim, as atitudes contam muito, né? A gente tem que mostrar a Deus não com obras mortas, com aquela fé de palavras, né? Mas com as nossas obras, verdadeiramente demonstrar o amor de Deus. E isso é irresistível. Sim, é um convite irresistível que Jesus está fazendo para você nessa tarde. Então, se atente, dê o devido valor, a devida atenção, mergulhe com a gente nesses estudos que só vão te mostrar ainda mais o caráter de Deus. E, de fato, é irresistível. Só para a gente encerrar um assunto que eu acho pertinente, no versículo 12 vai falar: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Nós falamos aqui sobre a graça, sobre a misericórdia, que se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso, é a causa de não sermos consumidos. Mas o diabo se lembra de tudo que você fez, da pessoa que você era, lembra da velha criatura, ele lembra de tudo. E a Bíblia vai falar que ele é o acusador. E ele vai chegar na presença de Deus e falar: mas olha, a Júlia fez isso, aquilo outro. O pastor Igor fez isso, aquilo outro. E ele vai te acusar todos os dias. E aí muitas vezes você pode se deixar levar por essas acusações, que ele vai ficar sussurrando aqui na sua mente. Mas lembre-se desse texto, que quando você está em Jesus, as coisas velhas passaram. E agora, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Pastor Igor, infelizmente, muitas pessoas têm dado ouvidos à voz do acusador. E aí isso é um grande problema. Isso aí faz com que ela fique presa na acusação, né? Enquanto ela estiver dando ouvidos a isso, enquanto a voz do inimigo ecoar mais forte no coração da pessoa do que a voz de Deus, ela vai ficar presa numa condenação, como se não houvesse uma nova aliança, como se não houvesse uma nova oportunidade, como se ela não pudesse levantar. Isso aí eu já citei algumas vezes com os irmãos, né? Que ele fica instigando, né? Vai lá, faz isso. A pessoa faz. Depois, lá, fez. E aí a pessoa fala assim, não, então eu tenho que ir para Deus. Ele faz a tampa, mas não faz a panela, mas não faz a tampa. Aí a pessoa fala assim, eu tenho que ir para Deus, eu tenho que orar, eu tenho que me arrepender. Aí ele fala assim, mas você, sujo desse jeito, você vai orar? Aí a gente lê esse texto, né? Porque eu perdoei, eu fui misericordioso, perdoei todas as suas iniquidades. Então não há algo que Deus não possa hoje lhe perdoar e você voltar para a presença dele, estar na nova aliança, inserido nessa nova aliança que é para você também em Cristo. Exato, assim como falamos do filho pródigo, não sei o quão longe você foi, não sei o quão grave aquilo que você fez, mas se você decide hoje se arrepender e abandonar, o Pai está de braços abertos e o desejo do coração dele é que você volte, que você viva os propósitos do Pai para sua vida, porque é só isso que é bom, perfeito e agradável. Tem muita coisa que é boa,
tem muita coisa que é agradável, mas a vontade do Pai é as três coisas juntas, é boa, perfeita, agradável. E é esse convite irresistível que o Pai está fazendo para você na tarde de hoje. Para a gente poder encerrar esse estudo de Hebreus capítulo 8, vamos ver aqui o que o missionário R.R. Soares tem para nos acrescentar no dia de hoje. E sobre esse capítulo, ele diz assim: a palavra nos mostra que a antiga aliança foi incapaz de redimir o homem, entretanto serviu para prefigurar a obra redentora do Senhor Jesus. Acerca desse assunto, o autor sagrado declarou que as coisas terrenas eram como sombra das celestiais. Assim, o tabernáculo feito por Moisés simbolizava o verdadeiro santuário, isso é, a habitação de Deus, onde o nosso sumo sacerdote está assentado à destra do Altíssimo. Ao contrário da antiga, a nova aliança é firmada no coração daqueles que se arrependem de seus pecados, creem em Jesus. Nele nós recebemos o perdão, pois das nossas iniquidades o Senhor não se lembra mais. Além disso, quando entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele nos ensina a viver segundo a vontade de Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E assim a gente vai finalizando mais um podcast bíblico. Pastor Igor, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao podcast. A gente está de portas abertas para o Senhor. E lá em Copacabana também, portas abertas para receber o povo de Deus nesse domingo. Com certeza, dona Júlia. Olha, eu agradeço a oportunidade, agradeço porque cresci também agora aqui na graça e no conhecimento. E eu quero ver essa pessoa crescendo também. Você morador da Zona Sul, mais precisamente ali em Copacabana, Ipanema, os bairros vizinhos, eu te convido a estar comigo nesse domingo, você e a sua família. Vai ser muito bem recebida ali na Avenida Atlântica 3806, na antiga Galeria Lasca. Nesse domingo, 7, 10, 15 ou 18 horas, você pode estar comigo porque há algo de Deus para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus. Exatamente. Compareça, você vai ser abraçado, muito bem recebido. E lá em Laranjeiras também, né, Júlia? Também. Lá em Laranjeiras a gente tem o grupo jovem, né? Para aqueles jovens que estão aí assistindo a gente, às 18 horas no sábado. Todo sábado nós temos o nosso grupo jovem. E no domingo também nós temos os nossos cultos, né? No horário das 7, 9h30, às 15 e às 18 horas também. Estamos de braços abertos para recebê-los. Amém, Ju, e muito obrigada. Seja uma bênção lá em Laranjeiras. Continue sendo. Glória ao Senhor. Glória a Deus. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já estude Hebreus capítulo 9 e volte amanhã para mais podcast bíblico, mais ensino do caráter do nosso Pai. Eu aguardo por cada um de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!